Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para o nosso Mentoria de hoje. Eu, particularmente, já estava com saudade, né? A gente está fazendo aqui uma mudança nas cadeiras e um dia um, outro dia outro. E eu cheguei aqui minha vez para estar com você para falar sobre um tema que é recorrente na nossa bancada. A gente já discutiu de forma bastante ampla, né, projetos na área da educação, tanto para Ribeirão Preto como para o Brasil, em vários momentos diferentes, né, para a gente pensar e repensar. E quando o ano vai chegando no final, a gente faz isso com bastante amplitude, né? Vamos fazer juntos? Então vamos lá, veja só. A Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto conta atualmente com cerca de 50 mil alunos matriculados em 146 escolas e é composta por quase 4 mil professores que se preparam para o recesso escolar que começa em 18 de dezembro. As aulas de 2026 terão início em 5 de janeiro, marcando o início de um novo ciclo de aprendizado em meio aos desafios educacionais. A cidade se destaca com a implantação de iniciativas inovadoras, com foco na transformação digital e na inclusão racial. Uma dessas iniciativas é o Plano Municipal de Educação Digital, lançado recentemente pela Prefeitura. Esse plano busca ampliar o acesso à tecnologia nas escolas e integrar ferramentas digitais de ensino, promovendo a capacitação de professores e o desenvolvimento de habilidades digitais entre os alunos. Além disso, a cidade avança com um importante passo para a inclusão social ao lançar a cartilha antirracista e o protocolo antirracista nas escolas municipais. A cartilha propõe construir um ambiente de respeito e compreensão entre alunos e educadores, abordando temas essenciais sobre identidade racial e a importância do combate ao preconceito. Essas iniciativas representam o compromisso da cidade com o futuro da educação e com a construção de um ambiente escolar mais inclusivo. Mas sabemos que há muito o que fazer para garantir mais qualidade de ensino que leve a índices mais satisfatórios. Para entender o que ainda é preciso avançar na educação na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto, o programa Mentoria Ribeirão reuniu Cristian Viana Oliveira, secretário de Educação de Ribeirão Preto, Marlene Emília dos Santos Totarelli, gerente do Centro de Referência em Educação para as Relações Étnico-Raciais, e Vivian Coraúci, coordenadora do Plano Municipal de Educação Digital. Quando a gente coloca o tema educação na pauta, a gente está deixando bastante amplo o debate, porque dá para a gente falar como foi o ano e certamente para a gente falar sobre o planejamento do ano que vem. Essa é a pauta da educação. O que é certo é que toda vez que tem troca de secretário, isso não é bom. Mas no nosso caso, o secretário que hoje está ocupando a pasta já estava lá e penso que isso deve ter facilitado bastante, mas é ele quem responde. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar por aí, né? Troca de secretário, de fato, nunca é bom, principalmente na educação, que é um projeto de continuidade, que é um projeto que só tem resultado a longo prazo, que o planejamento é extremamente basal para que ele possa trazer resultados positivos, né? Então, a troca impactou de alguma forma ou o fato de já estar lá na secretaria acompanhando, né, já em cargos de diretoria, isso já facilitou e foi um processo mais tranquilo? Boa noite. Realmente a troca de secretário... O microfone. A troca de secretário sempre é desafiadora, né? É um projeto que estava em andamento, que já tinha começado a se estruturar. Tivemos alguns desafios que enfrentamos ao longo do ano, como a redução de jornada dos professores, uma própria reforma administrativa que mexeu bastante no âmbito da secretaria, mas, de certa forma, facilitou realmente, como você bem disse, por eu ser da rede, ser professor, ser gestor, já estar na secretaria há um tempo, eu tive essa oportunidade de aprender e compartilhar, já conhecer bastante gente de toda a rede, conhecer o sistema e como ele funciona. E isso tem facilitado um pouco na transição, até para lidar com os problemas do dia a dia e responder a todos os questionamentos e os problemas que nós temos para responder. Uma vez ao longo do ano em que nós trabalhamos o tema educação aqui no programa, e naquela ocasião não estávamos com o secretário, a gente estava com representantes do Legislativo, falávamos com a Câmara Municipal sobre as questões orçamentárias e um alerta, né, de um dos participantes era de que talvez chegássemos no final do ano sem recurso para fazer todos os pagamentos. Chegamos no final do ano, pagamos todo mundo?
Sim, nós temos pagado todo mundo, mas realmente precisamos pedir ajuda um pouquinho lá para o prefeito e para nos ajudar com o repasse da própria prefeitura, porque realmente nós tivemos um déficit na pasta, e aí o prefeito tem realocado ali com a Secretaria da Fazenda, feito as realocações necessárias para que nós possamos cumprir com todos os compromissos. Bem, quem também esteve ao longo do ano todo, né, junto da secretaria, foi a Vivian, que está aqui conosco. Vivian, conta pra gente como é que foi esse ano, no seu ponto de vista. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi um ano de bastante descoberta, bastante trabalho, bastante luta. A secretaria muito empenhada em fazer a coisa dar certo e fazer funcionar. A chegada do novo secretário, que deu mais garra para o pessoal que já estava trabalhando ali. Então, tem sido um ano de desafios, mas um ano de muitos sucessos também. E os aprendizados deste ano faz, obviamente, vocês pensarem em estratégias para rever questões que não estavam dando certo. Isso tudo está na pauta. Tudo isso está na pauta. A secretaria como um todo vem trabalhando durante o ano todo, construindo novos projetos, inclusive o Plano Municipal de Educação Digital está nascendo agora, que é um projeto lindo, pensando nas crianças para o amanhã. Bem, por falar também, né, nessa estratégia de temas que são totalmente interativos com o cotidiano da sala de aula, dos professores, da pasta, né, é a questão, né, do racismo, a questão das ações afirmativas, e a gente tem um plano todo ele para pensar, uma cartilha para a gente colocar isso em evidência, debater, instruir, né, e fazer da melhor forma possível uma escola, né, inclusiva, uma escola não racista. Marlene, conta para a gente como é que foi a preparação para chegar até o lançamento dessa cartilha e desse material todo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Agradeço muito a oportunidade. Chegando, né, ao centro de referência, cheguei em abril e fazendo alguns levantamentos, né, principalmente pensando nos casos de racismo que vinham acontecendo nas escolas, pensando na questão da cartilha, os índices de raça, cor também, das declarações, das autodeclarações, né? Então, pensando em tudo isso, em todos os números também que nós tínhamos na secretaria, nós encontramos ali que tinham questões ali que a gente tinha que atuar de uma forma mais efetiva, né? Então, começamos a pensar, né, nessa cartilha ali por meados ali de abril, maio, né? E aí chegamos agora ao lançamento, que foi um lançamento muito importante, né? Agora elas chegaram nas escolas e a nossa intenção ano que vem é trabalhar de forma realmente de uma forma bem concreta, né? Para que elas não se tornem ali somente mais um documento, né? Isso é importante. Isso é importante. Uhum. Mariane, você falou uma coisa que é muito interessante para o nosso debate, que é dados que tínhamos, né? Não raras vezes uma Secretaria de Educação, eu não estou falando da de Ribeirão Preto, estou falando no amplo mais geral, né, não consegue ser pronta, né, para responder muitos dos dados internos, principalmente os dados sociais, né? E a gente precisa recorrer a outras fontes e essa falta de dado faz com que, certeiramente, as decisões sejam mais duvidosas, né? Porque não tem nada mais que ilumina do que dados, né, para que a gente possa ter certeza para tomar decisão. Que dados vocês tinham quando chegaram a respeito dessa pauta? Então, o que nós tínhamos, né, dentro dos dados que nós tínhamos dentro da secretaria, observando alguns bairros, né, onde predominantemente a população é preta e parda, e ali você tinha dados, mas espera aí, aqui tem alguma coisa errada, né? Aqui nós não temos uma população predominantemente branca, né? Então, pensando nisso, falamos, não, a gente tem que atuar aqui, e os dados também que vieram na secretaria, que impactaram até algumas questões, né, de políticas públicas, enfim, né? E a questão do racismo, pelo fato de que eu acho que quando chegam esses tipos de documento, acho que as pessoas elas conseguem visualizar o quê? Falar, opa, peraí, né? Eu acho que está acontecendo alguma questão aqui comigo, ou o próprio gestor também, ele consegue identificar melhor, né? Então, até uma das ações para o ano que vem, que nós estamos desenvolvendo, é um fluxo no solar, né, para o gestor, para que ele insira ali, opa, identifiquei, né, vou fazer todo o atendimento, e para que ele coloque ali no solar, né, todas essas informações para que chegue para nós. Por quê? Dessa forma, a gente vai Solar, saber... para que todo mundo saiba, Sim, é uma sistema, plataforma, né? Um sistema, né? O sistema da Secretaria de Educação, né? Ou melhor, de toda a administração, né? Porque dessa forma a gente vai conseguir saber onde é que a gente tem que agir, né?
Olha, essa região aqui está acontecendo mais casos, o que está acontecendo ali? Porque, principalmente, a função do centro de referência é levar formação e informação, né? E eu acho que é com formação e informação que a gente consegue combater qualquer tipo de discriminação, né? Não só o racismo. Vamos voltar a esse tema, mas eu quero continuar falando sobre dados. Com os dados que hoje a Secretaria tem, né, como a gente identifica a pasta? Né, problemas, dimensão, perspectiva, né, com as informações disponíveis, com os dados, né, qual a sua avaliação hoje da Secretaria? Dados, nós temos uma riqueza muito boa de dados nesse momento, que nós realizamos uma avaliação interna por uma empresa contratada da rede. Então, hoje, nós conseguimos olhar uma criança no seu microdado. Então, o seu histórico, desde quando ela entra na educação infantil até quando ela está saindo no 9º ano, nós conseguimos coletar esses dados para trabalhar em cima disso. Além disso, nós temos os dados que vêm das avaliações externas do Saresp, do próprio IDEB, que vem. E um grande desafio e que nós buscamos trabalhar esse ano, desde o comecinho do ano, é o alinhamento de como essas avaliações foram feitas para que elas tragam os dados parecidos e sejam avaliados dentro do mesmo âmbito. Então, um realinhamento de habilidades, de competências, quando eles são trabalhados, como são trabalhados, porque na avaliação vai gerar dados mais fidedignos para que nós possamos analisar com cautela, olhar onde nós podemos trabalhar por escola, por sala, por criança e na rede. Quais são os principais gargalos para que nós possamos, dentro da Secretaria, promover formações específicas, buscar o aprimoramento desse trabalho juntamente com os nossos professores, com os nossos gestores e poder avançar dentro do processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, melhorar os indicadores. Nesse sentido, secretário, os dados revelam que a gente tem vários níveis, né, de qualidade educacional no sistema, o que também é normal. Mas como vocês estão trabalhando essa diferenciação, né? Existem ofertas diferentes para escolas diferentes, com problemas de educação diferentes? Sim, principalmente a partir desse diagnóstico que nós realizamos ao longo do ano, nós acabamos de lançar todo o planejamento já para o ano que vem. Nós estamos passando pelo processo de atribuição de aulas de todos os professores da rede. Então, nós temos excelentes professores, excelentes gestores que fazem já um bom trabalho e, porém, com esse diagnóstico, com esses apontamentos, nós podemos potencializar esse trabalho, né? Então, com esses dados em nossas mãos, o que nós fizemos? Criamos as turmas de professor alfabetizador, que são aulas extras que nós ofertaremos para todas as crianças de 2º ano da rede municipal, na qual esses professores vão trabalhar juntamente com o professor da própria sala, mas principalmente com foco naquelas crianças que ainda não conseguiram avançar no processo de alfabetização. Até porque elas precisam, pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, elas precisam chegar até o final do 2º ano alfabetizadas. Então, isso já é um avanço através da recuperação contínua prevista na LDB. Paralelo a isso também, estamos ofertando já de imediato a recuperação paralela, que é no contraturno escolar, para os alunos que apresentam as defasagens de aprendizagem. Então, uma vez que nós diagnosticamos em cada escola, em cada unidade, quais são as crianças com dificuldades, nós ofertaremos as turmas. E aí nós vamos tratar diferente a escola que está diferente. Então, se uma escola que apresentou mais dificuldades, tem mais crianças, nós ofertaremos mais turma para ela. A outra que já conseguiu avançar nesse sentido, nós ofertaremos menos e realocaremos os recursos humanos conforme os dados dessa escola. E não só nisso, já pensando para o futuro, nós também ofertamos, a partir de 2026, turmas de práticas pedagógicas para as crianças, para os professores trabalhando com as crianças de 5 anos em toda a rede. Então, esses nossos professores poderão trabalhar o desenvolvimento da leitura, sem esquecer, claro, o brincar, o lúdico, que é inerente à educação infantil, muito importante, mas com um direcionamento específico, né, para que essa criança ela brinque, ela se divirta, mas sempre aprendendo, porque isso vai impactar a médio e longo prazo também para a educação municipal. Maravilha. Vivian, conta pra gente, né, o que propõe o Plano Municipal de Educação Digital. Vocês estavam falando em dados, né? A Secretaria abriu uma consulta pública para a gente verificar o que é que a população
quer de uma educação digital? O que é que os alunos querem? O que é que as famílias, a comunidade escolar como um todo quer, né? A secretaria, ela a todo momento abrindo diálogo, e ela pergunta: o que é que vocês pensam para esse mundo digital? Porque se a gente perguntar aqui, a gente tem o costume de dizer assim: essa geração já nasce com o celular, já nasce com o tablet, então eles já sabem dominar. E isso não é verdade. Quando a gente pergunta para um aluno, para um sobrinho, para um filho, o que é que eles sabem? Eles sabem mexer nas redes sociais. É um TikTok, assistir um vídeo, um Instagram, fazer um videozinho. Mas o mundo digital é muito maior do que isso. Então, esse plano nasce com a intenção de capacitar o nosso aluno hoje para toda a sua potencialidade e, no futuro, ele ser um cidadão. Então, essa é a intenção deste plano. Esse plano ele vem sendo construído desde o início do ano, com um grupo de trabalho dentro da própria secretaria. Depois desse início, foi aberto para Conselho Municipal de Educação, temos um representante da Câmara Municipal, do Sindicato dos Servidores e também professores participando deste grupo, para assim a gente dar início. Como vai ser? O que é que queremos? Abriu a consulta pública, nós tivemos mais ou menos 1.400 respostas entre alunos, pais e professores. As respostas, em grande maioria, foram dos pais, o que a gente ficou muito surpreso com essas respostas. Em cima desses dados levantados, a gente achou por bem, durante a reunião deste grupo de trabalho, vamos reabrir. Queremos ouvir mais pessoas, para que a gente tenha dados fidedignos mesmo. Então, que todos os professores possam participar, os alunos. Então, essa consulta está aberta ainda até o dia 16. A gente convida toda a população para participar, porque a gente quer saber o que é que vocês pensam para uma educação digital de qualidade. Mas, na prática, vamos tentar trazer aqui para o pessoal que está nos acompanhando um pouco desenhado, tá? Vamos desenhar. O que é essa educação digital, né? É esse professor utilizando mecanismos da educomunicação junto desses alunos, é esse aluno aprendendo por meio é esse aluno aprendendo a linguagem digital, né? Qual o caminho que vocês estão traçando percorrer? Nós vamos construir o plano. Então, esse plano, o que ele pretende? Formação permanente para os professores, desde um iniciante ao mais avançado, aquele que, de repente, consegue utilizar uma inteligência artificial simples aos mais avançados. A gente tem, dentro deste plano, a construção de materiais para os alunos. Então, para o aluno, por exemplo, um dos dados levantados, muito importante pelos alunos, eles querem projetos mais interessantes, pedagógicos mesmo, para que eles possam usar dentro da escola. Então, isso vai ser trabalhado, e a gente tem que pensar também o seguinte: mas vocês acabaram de tirar as telas das escolas, agora vocês vão devolver o computador, o celular? Não, não é isso. Se a gente for pensar, por exemplo, numa criança de educação infantil, nós vamos trabalhar com educação desplugada, que seria o quê? Eu vou ensinar para a minha criança, através de uma massinha, uma brincadeira com massinha. Olha, vamos fazer um dinossauro? Então, para que eu consiga fazer um dinossauro? É um pensamento computacional. O que é que eu preciso fazer para a construção, para a resolução daquele problema? Então, isso também vai ser trabalhado. Então, vai ser desenvolvidas competências de acordo com a idade de cada aluno. Então, a partir de todos esses dados levantados, precisamos comprar equipamentos? Quais equipamentos? Precisamos de formação para os professores, inclusive formação para os pais, que eles já solicitaram, que eles possam ter acesso a essas formações também. Então, o plano de educação digital é uma formação como um todo. Vamos deixar claro para o pessoal de casa que isso não é uma coisa paralela, não. Assim como a gente tem matemática, português, a gente tem ciências, né? A gente tem várias hoje, né, áreas de conhecimento, a educomunicação, que trabalha especificamente com a questão da digitalização, a gamificação, a utilização dos mecanismos tecnológicos para que a formação efetivamente aconteça em sala de aula, é uma formação. A ECA São Paulo faz isso, é lá que as pessoas se formam para trabalhar em vários lugares. Então, esse educomunicador é o responsável
responsável por entender esses mecanismos, né, e tirar o maior proveito possível. Porque você que é pai de aluno, né, você sabe que às vezes se não tiver um gancho, né, uma liga, né, um jeito de conectar, o seu filho vai, ouve, mas não aprende. Então, inserir a digitalização nos processos educacionais não é mais uma escolha, é uma necessidade. E aí, então, a Vivian está trazendo para a gente essa linha de atuação da Secretaria. Voltando para a questão da cartilha, né? Sobre o que ela trata. A cartilha de autodeclaração, ela traz a importância, né, de se autodeclarar, né? E, principalmente, eu acho que ela tem uma função também de trazer para essas crianças, eu acho que uma valorização, um pertencimento. Então, nós vamos trabalhar a intenção, né, trabalhar nas escolas para o próximo ano, junto, principalmente, ao gestor e aos técnicos, né, da secretaria, que é quem lidam com as matrículas, né, e também à sociedade, né, como um todo, porque quem declara é o responsável, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande, porque você chegar ao gestor e aos técnicos da secretaria, a gente consegue que a gente tenha ali, né, uma facilidade maior. Mas aos responsáveis, esse é o nosso grande desafio. Então, a gente está pensando realmente em pensar em conjunto como fazer, né? Conversando com alguns gestores, e aí eles disseram, Marlene, é muito complicado, porque a gente está ali na matrícula, raça-cor. Aí você olha, né, você está vendo que é um menino preto, pardo, branco. Aí você não pode interferir, né? Essa é uma autodeclaração. Então, acho que a gente precisa trabalhar nesse pertencimento, né? E, principalmente, trazer as pessoas à luz da importância desse pertencimento e dessa declaração ela ser fidedigna, né? Para que a secretaria possa trabalhar de uma forma melhor e atuar de uma forma melhor em todas as áreas, né, da cidade. E programas para fazer essa inserção, esse debate interno, né? Quais são os planos para isso? Então, o que a gente está pensando, né, que essa é uma marca da administração e da secretaria, é justamente essa proximidade, essa conversa, né? Então, uma das coisas que nós estamos prevendo, né, é uma comissão de educação étnico-racial, com representação de quem? Gestores, professores, a comunidade, né, os coordenadores, quem está ali, né, e trazer essas pessoas para que a gente monte um plano de como chegar, de como a gente pode alcançar melhor a toda essa população, né, e como levar, com ações, com projetos, nas escolas, de que forma. Então, esse é o nosso grande desafio, talvez. E essa conversa vai ser aberta com os professores? Então, o que a gente está pensando é isso, né? Uma representação, né? A gente não consegue, né, abrir para todos, mas é uma representação de cada área, né? Acho que isso é importante. Algumas escolas, construir juntos, né? Algumas escolas já aplicam seus próprios programas. Sim. Esse diagnóstico foi feito para entender o que é que já vinha sendo feito nessa área, né? A gente não tá iniciando, né? Já tinha ações de professores, de diretores que faziam para trabalhar com a inserção, trabalhar o pertencimento. Se vocês fizeram isso? Sim. Na verdade, o que nós temos, sim, alguns projetos, né? Principalmente pessoas que têm editais, né? Então, vêm, nos apresentam. Olha, é bacana, né? Vamos trabalhar dentro das escolas. Então, assim, o que a gente precisa agora é de um movimento maior e que ele chegue num objetivo comum, né? O que eu observei também muito, que às vezes a gente tinha um projeto aqui, outro ali, um projeto muito interessante, né, que eu acho que a gente tem que tentar buscar, retomar, que é um projeto de tranças dentro das escolas. Uma gestora chegou para mim e falou, Marlene, eu trouxe esse projeto para cá porque ela começou a perceber que as alunas, elas não iam, começaram a faltar, né? Mas por que essa aluna está faltando? E eram alunas que usavam tranças. E como você tem ali a manutenção, né? E aí elas não tinham essa. Então, assim, eu não tenho como pagar, não tenho como fazer essa manutenção. E aí elas não se assumiam, né, com os seus cabelos, né, da forma como são. E ela trouxe tudo isso para dentro da escola e, com isso, ela conseguiu realmente fazer uma valorização muito grande na escola. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. É bem humano e necessário nessa área da educação. Secretário, final de ano, começo de ano, não tem jeito, a gente precisa falar de matrículas. E a gente tem uma história pretérita de longa data, portanto, não estou falando desta gestão, que é a número de procura em relação à creche, né? Eu lembro de
5 anos, talvez, a gente noticiou aqui um déficit de 4 mil, né? E quando o secretário Valdir veio, ele não anunciou déficit nenhum. Qual que é a realidade? Bom, esse dado ele é bastante volátil mesmo, principalmente se nos perguntar no início do ano e no final do ano. Recentemente estive com o Ministério Público, inclusive, para tratar sobre esse assunto. E, nesse momento, nós temos um déficit de 1.700 vagas, entre 1.700 e 2.000 vagas, principalmente no ciclo 1, que são os bebês de 0 até 1 ano, e no ciclo 2. Então, geralmente, lá em fevereiro, março, esses bebês ainda estavam muito pequenininhos, a família não tinha procurado, mas aí a mãe precisa voltar a trabalhar, o pai ou não está presente ou também trabalha, e aí em meados de março, abril, maio, eles começam a aparecer e essa demanda só vai crescendo, né? É um movimento muito contínuo, né? Isso, e volátil, não vou falar imprevisível porque apesar de nós termos os dados da saúde de todos os nascimentos, eles não se concretizam diretamente na rede municipal, porque muitas crianças, por não ser o ciclo obrigatório pela LDB, de 0 a 4 anos, algumas mães preferem ficar em casa, outras levam para a rede particular, então, infelizmente, precisamos dessa demanda manifesta ali ao longo do ano. Mas, um dado que para Ribeirão Preto é importante é que nós atendemos hoje 88% dessa população de crianças entre 0 e 4 anos. Harmonicamente, na região ribeirão-pretana, a gente tem áreas mais e menos? Temos áreas com mais déficit, que são nas zonas oeste e norte, e áreas como o leste está em crescente por causa da migração populacional. A sul já demanda um pouco menos, até pelo poder aquisitivo da sociedade, eles acabam absorvendo. E isso tem sido muito importante, tem sido um aprendizado para mim, que apesar de vir da rede, né, mais numa área pedagógica, o desafio grande agora é entender contratos, entender licitações, entender o volume de problemas que nós temos do âmbito administrativo, e esse é um. Então, nós estamos já trabalhando em cima de um plano de expansão e de realocação das vagas, porque apesar de nós termos um déficit de 1.700, nós também temos 700 vagas sobrando na rede. Porém... Explica melhor como é isso. Exatamente. Porque a gente imagina assim, joga aqui e fica 1.000, né? O grande problema é que nós temos que colocar a criança até 2 quilômetros da sua residência. Então, nós temos 2 problemas aí. Às vezes eu construo uma escola em um determinado bairro que não tem a demanda manifesta. Então, eu fico com uma sala vazia lá. E, por outro lado, em outra região, a demanda é maior e eu não tenho aquela quantidade de salas. E também, como eu falei, sobre a migração populacional. Então, bairros históricos como a Vila Tibério e o Campos Elíseos, que tinham uma demanda em determinada época, construímos as escolas e agora essa população já não tem tantos bebês. Então, lá eu tenho vagas ociosas que eu preciso realocar. Então, nós temos conversado muito, até com o Ministério Público, a respeito disso, e nós vamos fazer um estudo bem amplo, já estamos em andamento, para saber, primeiramente, como potencializar o uso dos nossos espaços e dos nossos recursos humanos, que são nossos professores. Onde eu posso realocá-los para atender da melhor maneira a população, que é o grande fim, né, da educação, é atender bem, principalmente essas mães que precisam trabalhar e deixar seu filho na creche. Em segundo momento, como eu vou construir, onde eu vou construir. Então, nós estamos analisando não só as regiões, mas também como fazer. Se eu vou expandir uma escola em 2, 3 salas, que às vezes eu preciso de 10 vagas, ou se eu preciso construir uma escola específica em determinado bairro, porque eu tenho 100, 200 vagas. É pedagógico, mas é meio engenharia também, né? Bastante engenharia. Então, precisa de um trabalho bem harmônico com a divisão de obras, a divisão de demanda e vida escolar, divisão gerência, agora que mudou a nomenclatura, e também aos interesses da própria sociedade, que nós temos que levar isso muito em conta, né? Como que nós vamos fazer para atender da melhor maneira a população onde ela mais precisa. Falando de faixas etárias, Vivian, vocês já têm alguma relação pensada sobre essa educação digital, se é ofertada para a rede como um todo, se vocês vão concentrar em algum período, né, escolar, só para a gente poder deixar isso aberto? Porque às vezes a pessoa fala, mas nem ouvi falar isso, mas não foi pensado para a faixa etária do seu filho. Neste ano nós já começamos. O ensino fundamental já começou, já tem um trabalho para atingir as competências necessárias para o ensino fundamental. Então, desde o 1º ao 9º ano, nós já tivemos esse trabalho.
Para o ano que vem, com a construção, o plano estando concluído totalmente, aí a gente vai abrir para a educação infantil também. Então, mas tudo isso partindo desses dados. Neste ano nós já começamos, então o fundamental já tem. Nós começamos também neste ano a formação para os professores de educação digital. Então, já é um trabalho que vem sendo feito. Tá, em termos de cronograma, vocês estão na fase da reabertura para as participações, colhem mais esses dados, vão compilar, entender, analisar, né, redigir o plano, implementar, e esse cronograma está pensado em que percurso de tempo? Até junho, do nosso cronograma está entregue, aprovado pelo Conselho Municipal. Então, até o dia 16 agora, a população pode participar, todo mundo, repito, aberto para todos que quiserem participar. Compilado tudo isso, a gente tem volta uma reunião do grupo de trabalho no início de fevereiro, apresenta-se isso, a gente junta um grupo de trabalho para ver quais as novas competências que vão ser abrangidas, nós vamos mudar o currículo, apresenta-se um currículo novo ao Conselho Municipal para que ele seja amplamente discutido, e aí sim a gente, com tudo aprovado, em finalzinho de junho. Você acha que deve alguma dificuldade de implementação, né? Se vocês precisarem, por exemplo, de aquisição, novos professores, né? Porque o plano está em construção. Vocês estão preparados para venha o que vier? Estamos nos preparando, nos preparando. Inclusive, infraestrutura para as nossas escolas, por exemplo, o ensino fundamental já tem laboratório de informática nas escolas, então talvez material de educação desplugada para a educação infantil, mais cursos para os professores, para os próprios alunos, então a gente está em vias de... Porque quando a gente olha para os dados brasileiros, e aí pensando em Brasil, a gente tem aí um descompasso entre anunciar e fazer, porque não seguem todos os passos, né? Quem não viu uma reportagem sobre escolas lotadas de equipamentos para aula de robótica sem professor? Né? Quem não viu uma série de informações de computadores em salas trancadas? Bibliotecas fechadas, porque não tem o professor para abrir. Né? Então, quer dizer, casar, né, a necessidade com a demanda e implementar de fato é muito mais, né, do que o plano. Entretanto, o plano é basal. Né? Exatamente, exatamente. Por isso precisamos de um plano. O plano ele vem seguindo as diretrizes nacionais. Por causa disso, nós somos capazes de ter uma sustentabilidade maior. Então, a gente consegue pedir verba federal, a gente consegue parcerias com empresas privadas para nos auxiliar, para que a Prefeitura, o governo, a Secretaria da Educação possa entregar uma educação de qualidade para os nossos alunos, estabelecendo diversas parcerias. Falando já um pouquinho desse digital, já vou voltar aqui, Marlene. Secretário, a gente fez uma rodada, acho que 2 meses atrás, falando sobre IA. Primeira rodada, a gente falou de IA no mercado de trabalho, a inteligência artificial, e falamos sobre educação, né? Sobre ela na educação privada, na educação pública. E numa segunda rodada, a gente focou com uma representante do Estado e um representante do município para a gente falar sobre o uso da inteligência artificial, né, nas áreas de aprendizagens, né? O digital começa, né, e avança. Assim, o mais aprimorado do digital vai esbarrar na IA. Né, quando vocês chegarem no nível mais elevado, né, do uso da tecnologia em sala de aula, vocês vão chegar no IA. Né? Provavelmente isso deve aparecer nas devolutivas das pessoas que estão participando. Naquela rodada, o ex-secretário dizia que estava em estudo, mas que não tinha nenhuma estratégia. É um tema que vai passar pela sua gestão? Faz sentido abordar, uma vez que tem um plano digital, pensar na inteligência artificial? Isso está desenhado por vocês ou é preciso fazer outras coisas antes de chegar nesse debate? É um tema bastante importante, né? Ele é muito contemporâneo e nós percebemos aí quantas crianças e adolescentes nossos que, eu falo por ter uma filha pequena também, às vezes é bem mais fácil, nós precisamos fazer alguma coisa, vamos deixar o celular ou pôr na televisão. Então, muitas vezes eles aprendem antes dos 5 anos, 3 anos já sabem ligar, sair, entrar.
Quando não ensina a gente, tá? Exatamente. Que não raras vezes a gente chama o mais novo, não chama, Marlene? Ó, vem cá me ajudar, não tô dando conta. Olha, isso aqui quebrou, né? Quebrou, não é você, quebrou. Exatamente. Então, ele é contemporâneo e precisa ser trazido para dentro da escola. Por quê? Nós vemos que uma realidade brasileira é o número de analfabetismo funcional, quantas pessoas que concluem o ensino fundamental e quando você pede para ela ler um texto, interpretar o que ela leu, ela tem uma certa dificuldade. E isso tende a piorar com o uso da tecnologia, porque hoje nós temos ferramentas magníficas que nós podemos viajar para o exterior e conseguir traduzir em tempo real. No entanto, abre-se uma porta também para as nossas crianças e adolescentes utilizarem isso para realizar seus trabalhos de escola, qualquer tipo de pesquisa ela faz e qualquer aplicativo vai desnivelar, né, secretário? Porque Sim. um aluno que tem acesso à inteligência artificial e o outro que não tem, haverá nitidamente um desnivelamento de capacidades. Sim. Porque você vai ter acesso a outras informações, a velocidade, né? E o conhecimento mesmo, né? De até se desafiar, né? Discutindo ali com a IA resultados. Se você não insere todo mundo, você já propõe um outro nivelamento, porque a gente tem vários outros anteriores a esse. Sim. E dentro desse contexto, dos nivelamentos, nós temos que trazer essa discussão para dentro com os professores também, né? Que nós, professores que somos formados há um tempo mais atrás, se nós não estivermos nos atualizando, nós não vamos saber lidar com isso. Então, hoje, se nós pegamos um trabalho, às vezes, para corrigir, uma avaliação, nós já sabemos nitidamente que foi feito por um aplicativo ou não. Então, nós, professores, precisamos nos atualizar, primeiramente, para conseguir combater o uso indiscriminado e potencializar o uso. Não só combater, mas potencializar como utilizar essas ferramentas em benefício das crianças e dos adolescentes, né? E isso tem que trazer também os pais para essa discussão, porque a internet, a IA, todos esses aplicativos, eles abrem uma janela para o mundo que muitas vezes é perigosa. Muitas vezes, nós que trabalhamos... Inserir é importante, mas não é de qualquer jeito. Exatamente. Então, como inserir, trazer esses pais para essa discussão, e esse é uma bandeira de governo, da secretaria, que é o diálogo, principalmente dos pais e das mães. Vou usar as mães, porque as mães são a grande maioria que acompanham a vida curricular dos filhos, e os pais precisam abraçar isso também, isso é muito importante, né? Ele precisa participar dessa vida, porque depois não adianta, com 12, 13 anos, que já aprendeu a utilizar outras ferramentas e saber viver, nós vemos tantos casos aí de tráfico humano e tudo mais, então nós temos que trabalhar isso na vida das nossas crianças, temos que participar da escola, trabalhar em conjunto com o professor, como nós vamos usar, onde nós vamos usar, e não é cercear o direito. Quando fala-se da lei, não queremos celular dentro da sala, é porque o uso indiscriminado do celular estava prejudicando o avanço pedagógico das crianças. Então, não é que nós não queiramos que seja usado, mas como vai usar? Eu tenho um trabalho pedagógico muito bem fundamentado, podemos trazer. O problema é que nós, quando trabalhamos, principalmente na periferia, a criança que traz o celular adolescente, ele já quer sair ouvindo a música, aí vem um bandido e rouba ele, aumenta o índice de criminalidade, e aí quando ele está lá dentro do pátio, ele deixa de interagir e jogar um basquete, fazer uma roda de leitura no intervalo, porque ele vai ficar no celular olhando o que está acontecendo na rede social. Então, fazer esse trabalho articulado com as crianças, com os adolescentes e com as famílias é muito importante para que eles saibam utilizar essas ferramentas. E se você tem qualquer dúvida sobre o que o secretário acabou de dizer, vou te lembrar aqui uma notícia de, acho que 6, 7, 8 meses, mais ou menos, na Suécia, que eles detectaram que o uso do digital em excesso, sem acompanhamento, sem plano, sem estratégia, né, a presença contínua do próprio celular, né, a digitalização de todo o livro não mais impresso, digitalizado, todo esse processo muito tecnológico resultou em um momento negativo de avaliação interna da própria educação na Suécia, e eles voltaram para trás. Retrocederam nessa decisão e começaram a fazer um meio de campo, né, a introduzir com moderação, né, com técnica, com inteligência, né, e aí isso reflete para a gente de todas as formas, mesmo a gente sabendo que não dá para comparar o Brasil com a Suécia. Mas se lá eles têm essa introdução digital como uma coisa do cotidiano e já chegar à conclusão de que precisam ser uma iniciativa acompanhada, é um bom alerta para todos nós que estamos falando sobre isso nesse momento no Brasil e no Brasil inteiro. A gente está falando de Ribeirão como recorte, mas o Brasil inteiro passa por esse assunto.
Marlene, por falar em notícias que trazem os bastidores da educação e a gente acaba ficando sabendo sobre essas coisas, não raras vezes a gente vê notícias de racismo, né? Como a gente se prepara para isso? Ribeirão Preto mesmo tem casos assim, né? Como que a gente se prepara para isso? E como está a receptividade do professor em assimilar esse conhecimento? Ele está sentindo necessário? Ele está assim, nossa, que bom, vamos falar sobre isso? Me dá um pouquinho de termômetro, né? De como esse professor recebeu essa iniciativa da cartilha. Sim, é até um dado muito positivo, né? E ficamos bem contentes até com a receptividade. Os professores disseram muito importante, nós precisamos de formação e de letramento, né? Dentro da própria secretaria também, né? A equipe técnica da secretaria também, nós fizemos uma formação com a equipe técnica da secretaria e vamos fazer mais algumas, né? Porque o tema do racismo ele é muito sensível, né? Ele é muito difícil e muitas vezes as pessoas não sabem como lidar, né? Então, o protocolo, né, que está chegando nas escolas, ele traz ali todo o contexto, né? Então, ali, o racismo estrutural, institucional, o que acontece muito dentro das nossas escolas, né? O racismo recreativo, né? O racismo religioso, e o religioso ele é um tema mais sensível ainda, né? E agora também o racismo ambiental, né? Porque a gente vai tendo vertentes aí, né? Então, é muito importante, a receptividade foi muito boa. Nós temos, né, a formação dos professores dentro da plataforma, né, que é a plataforma de estudo dos professores online. Nós temos ali os questionários, né? E a gente tem tido um retorno muito bacana, né? Eles querem saber mais e eles buscam essa formação. Então, é muito rico tudo saber, né, que as pessoas estão querendo e que elas precisam, a gente necessita. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas nunca houve tantos casos de racismo. Não é isso. É que as pessoas agora elas podem falar, elas estão falando, elas estão denunciando, né? Isso é muito importante. Então, assim, o que a gente pretende fazer agora para o ano de 2025 é tentar fazer esse mapeamento, né? Tentar saber onde a gente vai precisar 26. atuar. 26. Eu achei que você ia ficar até dia 31 trabalhando. Ia ficar sozinha, né, gente? Eu não vejo a hora de umas férias. Então, 26, né? Então, a intenção é intensificar, né? E levar realmente essa informação de forma mais efetiva para dentro das escolas. O protocolo ele vem no sentido de auxiliar as escolas de como reconhecer e, principalmente, de como encaminhar, né? Quando a gente fala dessa questão do racismo, que é ponto pacífico, é o acolhimento da vítima, seja ela quem for, seja aluno, seja professor, seja um funcionário, né? Então, isso é muito importante, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de racismo a partir de um adulto, ele tem que ser levado à luz da legislação. Racismo é crime inafiançável, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente até trata, né, essas questões todas. E quando a gente fala de aluno, a gente está falando de um ser que ele está em construção, né? Então, ele está em construção emocional, social. Então, o que a gente fala é assim, e as pessoas falam, nossa, na educação infantil tem racismo? Tem. Infelizmente tem. A pesquisa Datafolha, a última que saiu, 16% das crianças até 6 anos já sofreram racismo, né? E isso ele tem um impacto emocional muito grande, né? Enquanto indivíduo, né, que está em crescimento. Então, o protocolo ele vem muito nesse encontro, né? Então, ele foi muito bem aceito, sim. A ideia é trabalhar, né, agora para o próximo ano. E, assim, é o que a gente fala. Nós vamos causar uma grande revolução? Não. Né? Historicamente, a gente sabe que não. Mas nessa área, qualquer revolução é grande, né? Porque a gente está precisando dar conta de uma história um pretérita, pingo, né? Um pingo que a gente conseguir deixar, né? Exato. Eu, Cristian, Vivian, Exato. eu acho que já é um grande movimento. Mas vamos orientar o pessoal que a gente está falando de coisas distintas, né? Existe uma legislação nacional que obriga, né, a questão da matriz afro, né, descendentes, trabalhar essas questões, que ela já tem aí uns 10 anos já, mais que isso, né? Uns quase 20 já, né? Há 20 anos, né? 20 anos, 2003. Né? Foi muito Isso. positivo, né? Fazendo com que as redes se adequassem para levar para dentro dos currículos, né, todos os aprendizados da matriz afrodescendente. Isso é uma coisa,
Sim, a Lei 10.639, que ela é de 2003, e a 11.645, que ela incluiu a educação indígena também, né? Tá. Então, se a gente for pensar que realmente a gente está falando de uma lei de 20 anos e nós ainda estamos aqui Patinando. lutando para colocar, para que ela entre realmente, efetivamente, né, que ela seja cumprida, é complicado, né? Exato. Nós teríamos que estar passos Tá, mas aí largos, quando né? o centro vai discutir essa questão do racismo, interage? São duas coisas distintas, né? Há encontro aí dessas duas temáticas? Nós estamos falando de coisas bem separadas. Ah, não, acho que está tudo ali, né? Porque, assim, a partir do momento que você leva a informação e uma educação antirracista para dentro da escola... Você está trabalhando também. Você está trabalhando. Tá. E, principalmente, História. quando a gente fala de formação, porque quando você tem informação, é até uma forma de você já combater, né? Para que não aconteça. Mas uma coisa também que eu gosto muito de falar, que dentro da escola, e eu acho importante falar isso, não existe só o racismo, né? Eu acho que toda e qualquer discriminação dentro da escola, ela é muito difícil. Né? Claro que a nossa temática é essa, mas quando você fala, né, o bullying, cyberbullying, homofobia, tudo é muito difícil, né? E tem um impacto muito grande. E até outros racismos, que não só de raça, né? A gente tem outros tipos de racismo, você já numerou vários deles aqui, então tem que ficar bem alerta para tudo isso. Infelizmente, o campo é grande. Não, o campo é grande, né? O desafio é grande, mas a gente está aí para fazer. Maravilha. Bem, a gente está fazendo aqui nossa entrevista meio que por rodada de temas, né? E aí a gente tem que parar num outro tema que também não é muito saudável para Ribeirão Preto. Quero ver as estratégias, você também, do secretário, para a gente melhorar a nossa avaliação no IDEB. Né? Sucessivamente, o nosso IDEB não tem dado conta de representar positivamente a nossa cidade. Né? Como Ribeirão Pretana, eu fico acanhada, né, de colocar o nosso IDEB perto de outras cidades, muito mais modesta economicamente, muito mais modesta em termos de universidade, de capital intelectual, de conhecimento. Eu fico me perguntando onde é que a gente fez a curva errada. Tem resposta, secretário? É uma pergunta bastante complexa de se responder, porque vou ressaltar primeiro, novamente, a qualidade dos professores que nós temos na rede. Isso é inegável, nós temos excelentes professores, excelentes formações, e quando nós pegamos esses dados, falamos, olha, isso então vai refletir um bom resultado, e não necessariamente. E claro que nós não podemos colocar a culpa somente no professor, né? Nós temos as questões curriculares, como foi distribuído, qual foi o processo de aprendizagem, quais são os problemas que nós enfrentamos ao longo do processo no dia a dia. Nós temos aí bastante contemporâneo a educação especial, quantas crianças com deficiência têm chegado nas unidades escolares sem o laudo, sem um trabalho específico, e elas acabam sendo avaliadas diante de um contexto que ela vai mal, e isso tende a derrubar bastante o IDEB também. A questão da assiduidade, né, das crianças estarem na escola, principalmente em bairros que nós temos que são mais voláteis, que as famílias vêm e vão para outros estados constantemente, nós temos potencializado a busca ativa escolar. Por quê? Isso impacta diretamente todo o fluxo escolar. Então, se eu, por exemplo, não tiver o mínimo de 80% dentro de uma sala avaliada, ela acaba sendo desconsiderada. Então, nós temos algumas escolas que nós já identificamos com esse problema. Então, são uma série de ações que nós teremos que fazer. E é importante ressaltar que os indicadores, eles são extremamente importantes. Né? São discussões que nós temos no âmbito da universidade, os professores lá dentro, e nossos professores também, muitos ficam bravos, mas só vamos olhar agora para português e matemática, é só indicador, só indicador. Não, não é isso. O que nos avalia são os indicadores, e isso está atrelado às verbas que são repassadas aos municípios, e isso impacta diretamente o investimento na educação, tanto no município quanto na educação. Então, o ICMS educacional, ele é atrelado a isso já. O próprio Fundeb traz o VAR, o VAT, que são todos atrelados a esses indicadores. Então, é muito importante que haja um engajamento de todos nós como sociedade, dos pais, em pegar os seus filhos lá na escola, lá em casa, e falar, tem lição de casa, vamos fazer, se não tem, vamos pegar, vamos dar uma revisada, se não fez, faça esse acompanhamento. Os professores também entenderem a importância de todo esse trabalho coletivo, seja o professor de arte, de educação física, de língua inglesa, apesar de eles não estarem dentro da avaliação ali,
eles precisam fazer parte disso, tem que ser um trabalho transdisciplinar, não que vá focar somente na questão do indicador, porque tem outras competências e habilidades que só a arte vai nos ensinar, só a educação física vai nos ensinar, geografia, história. E isso também ser trabalhado, sempre ser valorizado, mas ter esse foco no indicador, porque com a elevação do indicador, mais verba vem, mais investimentos nós teremos em infraestrutura, em recurso humano, mais avanços nós vamos conseguir para as nossas escolas também, tá? Porque muitas verbas dessas são diretamente ligadas a esses indicadores. Então, pensando só nisso, fizemos todo esse mapeamento. Nesse ano, nós fizemos a identificação de que as habilidades que estavam sendo ensinadas, elas precisavam de uma correção de fluxo dentro do bimestre do ano certo, porque quando vinha a prova do IDEB ou do SARESP, ele estava avaliando uma habilidade que estava sendo ensinado ou num bimestre separado ou num ano diferente. Então, não que nosso currículo seja desconexo, ele foi feito em determinado momento, mas o currículo ele precisa ser reorganizado constantemente justamente por isso. E a própria matriz das avaliações foi refeita no ano passado. Então, como nós refizemos, ele é um processo, né, ao longo desse ano que ele vai culminar já numa reorganização e que nos próximos anos ele deve surtir um efeito. Faz bastante sentido. Imagina você em casa, né? Ele vai ser avaliado pela operação de soma e ele passou aquele semestre inteiro discutindo lá a divisão, por exemplo. Né? Você conseguir equacionar, né, o que pede o IDEB e o que oferta a educação, me parece bastante produtivo, né, para o resultado que se quer. Se a gente pensar, isso que ele está falando é fundamental. São os índices de português e de matemática, mas se eu não interpreto um texto corretamente, eu não consigo história, eu não consigo geografia, eu não consigo matemática. Se eu não consigo resolver uma situação, problema, eu não vou conseguir realizar uma atividade em educação física ou artes, por exemplo. Então, essa transversalidade é muito importante. Não sei se está claro para você de casa, mas na educação nada está desassociado. Quer ver? IDEB também tem a ver com a questão do racismo. Porque uma criança que foi vítima de racismo, ela fica desmotivada, acanhada, não se apresenta, fica meio ali sumidinha na sala de aula e a retenção de conhecimento dela pode ser prejudicado. Portanto, o resultado do IDEB dela também pode ser mal avaliado, né, professora? Com certeza. Acho que qualquer tipo de impacto, né, emocional, seja ele por qualquer motivo que seja, ele vai reduzir o desempenho dessa criança. Né? Isso. Muitas vezes, até dependendo do que acontecer, não só o caso de racismo, muitas vezes a criança ela nem quer ir para a escola. Né? Então, você imagina ela perder a aula. Né? Então, com certeza, está tudo ligado, sim. Mas o problema pode ser muito maior, né? E nem sei se a gente tem tamanho nessa bancada para falar sobre isso, mas vou trazer aqui para a nossa rodada, né? Existem algumas pessoas da área da educação que se recusam a falar sobre o extramuros, né? Diz assim, não, a minha escola já dá problema demais, deixa o extramuros para outras pessoas. Mas imagina você, quem vai para a escola com fome, não aprende. Se no dia anterior o pai bateu na mãe, o menino dormiu debaixo da cama porque está com medo, também vai com medo para a escola, não aprende. Né? Então, se o menino tem um problema ali de questão de saúde, né, e vai para a escola com todo mundo, não há diagnóstico desse problema, não há acompanhamento, não aprende. Então, o extramuro, os números, os índices não são certeiros. Se você vai numa fonte, vão dizer que 60% do resultado do aluno está no extramuro, ou seja, está para fora da escola. Como é que ele chega na escola, como é que ele está preparado para chegar até a sala de aula, né? E até mesmo o professor, o extramuro do professor. E aí tem índices que vão falar de 40%, mas eu nunca vi nenhum menor que 40%. Entre 40% e 60%, que já são índices altíssimos, pedindo gestão em rede. A educação, conversando com a saúde, conversando com a segurança pública, conversando com a assistência social. Está na meta de vocês fazer essa rede de apoio dessa criança que está na escola para aumentar a chance dela de aprender? Sim, é um tema bem sensível e Ribeirão Preto precisa avançar certamente nisso, pois dentro da escola nós atendemos diariamente, constantemente todas as crianças. Talvez seja o único serviço público que é fidedigno ali no dia a dia e nós já vimos vários relatos, todos nós que trabalhamos nas escolas, falam assim, tal criança só vem aqui na escola para comer. Não necessariamente, mas pode ser só isso mesmo. E tudo bem se for só isso, porque ali muitas crianças encontram seu refúgio, encontram a fuga de uma situação bastante delicada dentro de casa.
E se nós tivermos esse trabalho articulado com assistência social, com a saúde e os demais setores da sociedade, é onde nós vamos conseguir identificar mais rapidamente qual a dificuldade dessa criança, seja diagnóstico, seja psicológico, seja do âmbito social. E quanto mais rápido nós atuarmos nisso, e essa criança vai se identificar com o seu professor, vai se identificar com o seu pediatra, com todo mundo que está trabalhando nessa rede de apoio, e ela vai corresponder quando você pedir, vamos estudar um pouquinho mais, aqui vai ser sua chance de mudança social é aqui na educação, e se nós tivermos essa articulação, isso vai ser muito importante. Então, já estamos com uma minuta de um comitê intersetorial para fazer a análise de quais os problemas por região, e aí, com essa análise, nós vamos trabalhar no âmbito da Secretaria da Educação com as formações específicas, para que os nossos professores, os nossos gestores consigam atuar lá, na ponta que é lá na escola. As famílias precisam estar lá dentro junto para construir juntos e nos ajudarem com aqueles casos mais complicados, porque o Ministério Público sozinho não consegue, a Vara da Infância sozinha não consegue, o Conselho Tutelar sozinho não consegue. Precisamos todos nós nos unirmos para isso. Se essa união não ocorrer, continuaremos trabalhando como ilhas, e onde tem menos problemas, avançamos mais. E onde tem mais problemas, vamos ficando cada vez mais para trás. Vou tentar fazer um desenho para a gente poder ter uma imagem, né, do que está sendo dito aqui na nossa bancada hoje. Na minha época de universidade, eu acabei estudando um caso de uma criança que foi recomendada para a educação especial, saiu da sala de aula normal e foi recomendada pela educação especial. Passado um tempo, se houve o diagnóstico da criança e o equívoco não era esse o encaminhamento. Ela só falava palavra, aca, caraia, paraia, ela não entendia qualquer outra vogal a não ser o A. E aí elas acharam que ela não tinha dicção, não tinha fala, né? E aí, quando detectaram que era esse o problema, que ela não entendia o E, o O, o U, né? Então foi feito todo um trabalho de alfabetização com as vogais, e ela teve totalmente produção de sala de aula retomada. Eu acho que é uma história linda para essa criança, não é? Maravilhosa. E você sabe que você estava falando agora mesmo das inteligências artificiais. Este é um dos modelos que a inteligência artificial pode auxiliar os professores, os educadores como um todo, né? Tanto para a produção de material, para a aula, né, do dia a dia, mas para uma avaliação diferente. A inteligência artificial está aí para nos auxiliar, né? Então, saber utilizar esses mecanismos dentro das nossas escolas é muito importante. Nas muitas interações, Vivian, que a gente faz com os professores para tentar entender o que acontece, o relato de falta de tempo é grande, não é? Mantém ainda? Né? Não temos tempo, não está tempo para fazer isso, eu tenho que fazer isso, não consigo fazer aquilo, quando me dá uma coisa a mais. Tempo é sempre um problema, tem várias pesquisas mostrando isso, alguns estudos da área da educação na USP, em Ribeirão, mostrando escolas de Ribeirão, que é a questão do tempo. A IA pode ser uma boa resposta para o tempo, porque ela vai ajudar a corrigir, ela vai ajudar a preparar a aula, fazer modelo de aula, e aí o professor tem o tempo que ele disse a vida inteira que não tinha para fazer outra coisa. Exatamente. Nós não temos só um chat GPT, né? Nós temos o Gemini, temos muitas outras ferramentas, inclusive voltadas para a área educacional. Então, tem um plano de aula específico. Eu tenho um aluno com uma surdez, eu tenho um aluno com uma cegueira. Então, a inteligência artificial ela pode auxiliar e que a gente ganhe tempo com isso, né? Tanto em técnicas e recursos, como com um todo para esse professor, na gestão das escolas, na gestão administrativa das escolas, elas estão aí para isso. Antes da gente fechar o tema IDEB, a própria educação digital pode ser uma ferramenta importante para a gente rever esses índices, não? Com certeza. Essa educação digital, se a gente pensar, vamos pensar pelo lado mais, talvez, obscuro, que é o cyberbullying, que aparece nas nossas pesquisas com as famílias, uma preocupação muito grande, né? O cyberbullying, um aluno que, de repente, sofre um cyberbullying, ele deixa de frequentar a escola, né? Então, essa evasão, ele deixa de aprender, ele deixa de ter o contato social com outras crianças, essa aprendizagem social, a aprendizagem do currículo. Tudo isso faz com que o nosso IDEB possa vir a cair. Aproveitando esse tema que a Vivian trouxe, Marlene, existe algum dado sobre o racismo tirar a criança da escola?
Olha, todos esses dados, inclusive agora, né, com o sistema que nós estamos querendo implementar, é justamente para que a gente consiga chegar a esses dados, né? Hoje nós não temos esses dados de uma maneira clara, né? Até porque também é como, né, eu já havia falado Difícil lá no diagnosticar, começo, né? é difícil, né? Às vezes, até porque tem um racismo que às vezes ele é muito sutil, né? E normalmente quem já recuou totalmente por conta disso não quer falar sobre isso. Sim, exatamente, né? exatamente. Ela já fez a escolha dela, não quero falar sobre isso. Não quero falar. Vou né? embora, né? Então, assim, nós não temos. Hoje nós não temos esses dados. A intenção é buscar, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Trazer essa criança, né? Ou esse adolescente e dizer para ela não, né? Estamos aqui para ajudar, para proteger. Né? Então, acho que isso é uma coisa que nós temos que buscar, sim. Entre os temas que a gente precisa falar quando na pauta é educação, é a integral, né? E o Brasil não vai muito bem nisso, não. Tá, é muito pouquinho, muito pouquinho. Ribeirão Preto também ainda não guarda com ela um índice alto de oferta de educação integral, né? Estratégias, já tem algum estudo para isso, tá, né, nas diretrizes de vocês esse avanço. A gente sabe que ele é importante, mas ele também tem uma questão de impacto financeiro, não é uma decisão tão simples, isso está muito claro, mas é bom a gente saber o que vocês estão pensando sobre isso. Sim, atualmente, pelos dados que nós levantamos, nós já atendemos cerca de 30%, que é o índice recomendado por lei da educação integral, né? Então, esse índice, de certa forma, atendemos, porém, agora já saiu uma nova normatização, querendo que diminua a quantidade de crianças nas etapas 1 e 2, só que ainda temos as crianças de creche que nós precisamos alocar, então vamos ter que ir trabalhando em várias frentes, porque a educação, assim como toda a prefeitura, não é uma empresa, né? Então, nós não podemos contar com aumento de receita, queda de receita. Então, muitas vezes temos que potencializar o uso do que nós temos, que é esse o plano, e avançar nessa alocação para fazer esse melhor uso. Aí, o que faremos? Primeiramente, avançar nessa questão das creches, porque as mães precisam trabalhar, precisam deixar sua criança minimamente lá. A maioria das nossas creches já são integrais, então isso já dá uma certa organização para que as famílias consigam deixar a criança e voltar lá no final do turno. O fundamental ainda não começamos a avançar nisso, porque como a educação das crianças menores é completamente do município, os nossos investimentos acabam ficando tudo para nós, e compartilhamos o ensino fundamental com o Estado. Então, o Estado tem avançado na sua educação do ensino fundamental, ampliando o ensino integral, porém, nós ainda não. Inclusive, precisamos conversar muito sobre isso, porque como compartilhamos as redes, se só eles começarem a avançar, sobrecarrega o nosso. Aí o nosso começa a comer os recursos que eu deveria estar aplicando para avançar nós também. Então, precisa ser um trabalho articulado entre as redes também, e já estamos vendo dentro dessa realocação e reorganização a possibilidade de ir reduzindo a quantidade de crianças progressivamente na educação infantil, conforme as diretrizes já prevêem, e avançando na oferta do ensino integral conforme houver a disponibilidade dos prédios e de recursos humanos. O que é um desafio. Muito grande, até porque... financeiro, estrutural, de pessoal, né? Isso. Enfim, de todos os... Quando eu olho, principalmente para recursos humanos, cada contratação que eu faço vai gerando um impacto ali na folha, e nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que também pesa, então temos que ir avançando com prudência para que não haja responsabilização posterior dos entes políticos e públicos. Pensando nessa educação em tempo integral, também a educação digital pode colaborar, né? Oferecendo outras atividades no extraturno, para ir aumentando esse índice de atendimento. Com certeza. Desde a educação infantil até o final do fundamental, que é o que nós atendemos, com certeza a gente pode trabalhar com esse lado do digital. A gente, quando fala da educação desplugada, precisa ficar bem claro que não é que eu não vou deixar, por exemplo, um aluno brincar com um brinquedo que é um celular ou um tablet, porque eles precisam ter contato com todos os recursos, né? Eles precisam conhecer o que é um rádio. Né? Isso faz parte do brincar dentro dessa educação infantil. Mas nessa questão da educação digital, a gente precisa pensar muito claro na intencionalidade pedagógica. Então, eu não vou levar, por exemplo, um aluno no contraturno para que ele fique
solto num laboratório de informática para fazer uma... Não. A intencionalidade pedagógica, o que é que vai ser trabalhado com esse aluno num celular, num tablet, num computador, é no turno, é no contraturno, isso é importantíssimo. Então, a gente consegue auxiliar nessa educação integral, mas também no turno normal. Até a década de 1990, a educação no Brasil não era para todos. Foi ali, mais ou menos, 1996, que foi o ano da educação no Brasil, que, de fato, né, nós, brasileiros, conseguimos a universalização do atendimento às crianças na escola. Mas não foi uma trajetória muito tranquila, porque quando a gente colocou todo mundo para dentro, a gente não preparou e a qualidade não está dando conta. Então, no começo, a gente ficava pedindo educação para todos. Agora, a gente precisa claramente demandar educação de qualidade para todos. E quando a gente fala de qualidade, a gente está falando também de 2 outros processos: igualdade e equidade. Em relação à equidade, secretário, planos para pensar nisso, né? A gente já falava de pensar escolas diferentes com modelos diferentes, que já é um grande passo para a equidade. Mas ir lá na sala de aula, esses professores, eu sei que tem uma pesquisa de professores que têm dificuldade de entender a diferença entre igualdade e equidade, e se não entende, como é que vai promover, né? Vocês estão preparados também para esse tema? Sim, nós já temos trabalhado com pautas importantes de realmente começar a fazer a análise diagnóstica desde o primeiro bimestre e começar a ofertar, principalmente para essas escolas que estão mais desligadas das médias da rede, para ir podendo oferecer, diante das necessidades, o que eles precisam trabalhar. Porque também não adianta eu só pegar a escola que tem o meu menor índice e falar, vou colocar mais 4 professores lá. 4 professores para quê? O que eles vão trabalhar? Então, esses dados, esses microdados, precisam ser trabalhados para indicar lá. E não só isso. É dar banana para quem quer banana, laranja para quem quer laranja, Exato. Morango para quem quer morango. Porque o que às vezes assusta é que na cesta da secretaria tem lá laranja, morango, banana. Sim. Né? É só você identificar para quem levar, né? Porque você já tem ali habilidades, né? Sim, e essa oferta direcionada, bem como outros aspectos sociais, porque essas escolas têm singularidades, né? Eu tenho escolas com alto índice de evasão, eu tenho outras escolas com alto índice de violência, eu tenho escolas com alto índice de afastamento de professor. Então, talvez ali eu tenha que fazer um trabalho com a saúde mental, um trabalho de resgate a personalidade da escola, né, dessa união entre escola e família, para que eles se vejam representados. Em outra, eu já preciso oferecer mais subsídios pedagógicos realmente, porque ali já não é um problema tão social. Então, esse trabalho, em todo esse âmbito, está sendo construído, e temos conversado com o secretário da Saúde também, aí entra a equipe multiprofissional, aí entra um trabalho intersetorial, a própria assistência social, para que nós consigamos trabalhar juntos para avançar na equidade e as crianças irem subindo juntos. Porque não adianta nós criarmos as ilhas dentro da nossa cidade, com escolas municipais com um alto índice de IDEB, mas nós deixarmos outras para trás. Com certeza. O tema equidade é recorrente nas questões étnico-raciais, né, Marlene? Como trabalhá-lo? Então, na verdade, é justamente isso, né? O que a gente precisa é ter dados, né? E saber onde temos que atuar melhor e de qual forma, né? Se é ali com a comunidade em geral, que você precisa ter um trabalho melhor, se é com o professor, se é com o próprio aluno, né? Porque a gente tem essa diferença, né? De um local para o outro, né? Então, uma escola que ela está mais numa zona sul, né? Talvez ali você tenha que trazer de uma forma mais efetiva, né? Porque a gente sabe, né, que quem está ali não tem tanto, né, contato, né? Então ali talvez você tenha que levar mais realmente à luz da educação antirracista, do que e os dados, e ali numa escola da Zona Norte, mais uma questão de valorização, de pertencimento. Então a gente precisa identificar realmente para que a gente consiga fazer, né, um trabalho, comunicação diferente, né, para grupos distintos, né, pensando na cidade, né? Isso a gente já tem meio que uma noção do que a gente precisa fazer.
Secretária, a gente está quase dando check aqui em todos os temas, mas tem um outro que é importantíssimo, né? Como é a primeira vez do secretário aqui com a gente, né? A gente está fazendo um apanhado geral, né? A gente não pegou um tema específico para tentar transformar ele aqui no conhecimento de todos, mas passar por todos os temas para a gente ver como pensa o secretário, né? Por conta de estar aqui conosco pela primeira vez, acho que já está a secretaria 2, 3 meses já, né? Sim. Então, já está um tempinho lá na secretaria. Aqui com a gente é a primeira vez, por isso que a gente está aproveitando essa oportunidade. Educação especial. Esse é um gargalo também de muito tempo, passa pelos 2, 3 temas aqui, passa pelo digital, passa pelo étnico-racial, passa pela equidade, passa pela humanização dos processos de educação, passa pelas habilitações das pessoas, o tratamento, a oferta, cuidar desse professor para que ele possa cuidar deste aluno, enfim, como é que vocês têm trabalhado essa temática? É outro tema sensível que Ribeirão Preto, apesar de já ter ações específicas para o atendimento da educação especial, como o próprio PEI, que é o planejamento ali individualizado para cada criança. A grande verdade é que nós precisamos de um plano mais amplo de secretaria e que já está em processo de construção, já começou a ser construído para nortear o atendimento educacional especializado no âmbito de todas as escolas. Em seguida, as nossas escolas precisam trazer para dentro da sua realidade, assim como ocorre lá no projeto político-pedagógico, como que nós vamos trabalhar as nossas crianças com deficiência, a educação especial no âmbito da nossa unidade, como será trabalhada. E, posteriormente, nós termos os professores de atendimento educacional especializado, que são os especializados nessas temáticas, para que eles possam pegar cada caso, analisar, porque cada caso é um... E ele tem que fazer esse trabalho conjunto com o professor de sala. É um estudante que precisa de uma atenção redobrada, precisa ter um trabalho conjunto de identificar as suas dificuldades ou suas potencialidades, porque às vezes temos crianças com superdotação que precisam ser potencializadas ali e trabalhar isso e colocar isso em prática. Quando entramos nessa discussão, sempre vamos no apoio pedagógico, é professor, não é, que profissional que é, como que vai fazer. E isso precisa ser muito claro, ser muito discutido por todos os âmbitos pela sociedade, porque nós precisamos ofertar na necessidade de cada um, porque nós como pais, como educadores, nós queremos trabalhar a autonomia. Que a criança ela entre e vá adquirindo autonomia, porque um dia nós não estaremos mais lá. O professor ele cria para ele dar continuidade na vida. Os pais vão criando para que a criança se torne autônoma. E é o mesmo princípio. Então, podemos necessitar de 30 horas de aula de apoio nesse momento, mas temos que trabalhar para que isso vá progressivamente diminuindo. Então, como ofertar, de que maneira, isso tudo precisa ser discutido. Então, vai ser trazido para dentro desse plano. A nossa ideia é conversar com todos os setores. Nós temos as mães muito engajadas e com toda a razão pelo bem dos seus filhos. E tem que ter esse trabalho conjunto, junto com a defensoria, porque o número de liminares é muito grande e é razoável que nós conversemos e entremos num consenso de como nós vamos ofertar, porque se for contratar profissional para toda criança que tiver um laudo, isso consome uma parcela gigantesca do investimento da própria educação. Então, nem sempre o profissional é possível atender com o orçamento que se tem. Então, como nós vamos trabalhar, vai estar tudo dentro desse plano que vai ser construído a várias mãos. E a gente tem aí dois momentos de atuação, A escola, que é totalmente especializada para isso, o exemplo da Egídio Pedreschi, e a gente tem a proposta da própria Política Nacional de Educação de fato de inclusão, permitir que o aluno e a aluna frequente a escola normal, com os seus acompanhamentos. E eu tenho uma amiga muito querida que é da educação infantil e ela me deixa saber tudo o que acontece lá. Então, eu acompanhava, o Lucas não está mais na sala dela, mas o Lucas estava na sala dela e ela me mandava foto, olha o Lucas e tal. E, assim, coisa simples. O Lucas tinha o tronco, que ele não conseguia ficar parado. Então, ele caía na cadeira. Nos primeiros dias, ela precisou amarrar o Lucas para ele ficar assim. E aí, amarrar não é o que a gente se quer, E não tinha uma cadeira para o Lucas, e era só uma cadeira para o Lucas. Mas eu fico imaginando, eu sei, a rede é grande, são mais de 4 mil professores, mais de 70 mil alunos,
52 mil alunos, né? É muito grande. Mas, assim, a cadeira teria feito melhor qualidade ao longo do ano do Lucas. Até que ela, muito comovida, porque ela é uma professora muito qualificada para o que faz, ela mesma produziu uma compai, ali ajudou e tal, ela mesma produziu um negócio e o Lucas começou a ter condições de ficar ali num tipo um cadeirão, né? E deu certo. Às vezes são coisas que, se a gente conseguir comunicar rápido, né? Se tiver estratégia rápida... São coisas mínimas. Nós temos professores, como o secretário bem disse, nós temos professores maravilhosos na nossa rede, capazes assim de coisas que nem a gente às vezes acredita. Então, é um mínimo. O secretário agora está firmando um acordo com a Fundação Dorina Novil, muito conceituada na questão do trabalho com a cegueira. E eles vão mandar para as nossas escolas, agora para o início do ano, por sala de aula que tiver um aluno com a baixa visibilidade ou cego, 5 caixas que eles chamam de Lego Bricks ou Braille Bricks, que é o Lego em Braille, para auxiliar os alunos com essa baixa visibilidade ou a cegueira a serem alfabetizados. Então, por sala com um aluno com essa deficiência, 5 caixas. Por escola que tiver a sala de educação para atendimento especializado, uma caixa dessa. É uma caixa enorme, grande. E os estudos que eles vêm fazendo em cima disso provam que, inclusive, alunos com o transtorno do espectro autista possam ser também alfabetizados, estão tendo já um bom desempenho com esse trabalho. Então, são pequenas coisas, pequenos projetos que, às vezes, a gente inicia, né, como essa professora maravilhosamente fez, né? Com certeza carinhosamente fez. Sim. Nós temos muitos professores assim, e esse plano que o secretário está dizendo é trazer mais iniciativas como essa para dentro da nossa rede. E a educação digital, para esse tipo de atuação, é brilhante, porque os mecanismos digitais hoje têm se aperfeiçoado cada vez mais na interação, né? Você vai hoje num site, por exemplo, você acessa ali mecanismos para você ouvir, né, para você ter outras narrativas, né? Se você é cego, ele narra para você o que está no texto, né? Então, enfim, existem hoje outros caminhos, né? Deve ser um tema de vocês discutirem. Com certeza, são outros recursos que possam ser utilizados na área digital para que facilite, não só para o aluno regular, mas o aluno que tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, para que ele seja atendido também. É tratar, né, como que a gente vai tratar os desiguais de forma igualitária, né? Vamos pensar na equidade, vamos pensar na igualdade, então tratar os iguais ou os desiguais da mesma forma, isso não é o que a gente quer. Então, a gente quer dar essa possibilidade, como o secretário novamente bem disse, é preparar essa criança. A gente prepara agora este aluno para o futuro, para que ele seja um adulto que possa trabalhar, ter a sua família e construir um mundo melhor, que é o que a gente quer, né? Com certeza. No caso da questão antirracista, né, desse comportamento, né, existe alguma interação com o processo digital? Em algum momento vocês se cruzam aqui, né, enquanto o plano está pensando lá, vocês estão pensando a cartilha, tem pontos comuns? Sim, né? Eu acho importantíssimo, né, a construção de todo o plano, né? Foi solicitada a contribuição de todas as áreas. Porque vocês vão agir de forma transversal, sim, tem que ser, né? Tem que ser de forma transversal, né? Em todos os exatamente. Momentos, né? Então não acho só que naquele momento exatamente. específico. Acho que principalmente no digital trazer a representatividade. Né? Então, seja ele de acordo com como o plano for construído, se será com jogos, se será... Então, acho que essa representatividade, ela tem se for personagem, ela tem, o personagem exatamente, tem que estar com histórias, essa diversidade cultural, étnica, brasileira. Sim. Né? Isso é muito importante, né? Isso inclui... As pessoas precisam se ver, você precisa se ver, né? Porque quando você se vê, você vai melhor, né? Você desenvolve melhor. Exatamente. Então, com certeza, né? O plano de educação digital... São ele é transversal, juntas, né, Marlene? São muitos, ainda bem, porque né? Os problemas são muitos, né? São muitos, com Se a gente não pensar em conjunto, a gente não dá conta. Agora, secretário, vou deixar você dar a linha. Qual o principal desafio? São alguns, né? A gente já trouxe um monte para a mesa hoje, hein? Mas acredito, Ribeirão é uma
tem uma rede muito extensa, né? Nós temos cerca de entre 4.000 e 5.000 professores de diversos segmentos. Temos atendimento de crianças de 0 até os 15 anos, fora a EJA também, que nós entramos. Então, primeiramente, fazer um resgate de diálogo, de nós desarmarmos muitas situações entre família, escola, professores, gestores. Acredito que precisa haver esse diálogo para que nós construamos juntos os canais e as pontes para que a escola se aproxime da família e vice-versa, as escolas se aproximem da secretaria e da prefeitura. E isso nós vamos trabalhando em prol de construção em busca das soluções para os problemas que são diversos. Por mais que nós resolvemos, por exemplo, hoje, se nós fôssemos lá e resolvêssemos todos os problemas de vaga, outros problemas surgiriam. Então, teremos sempre uma construção conjunta. E, para isso, nós precisamos, desde o nosso auxiliar de zeladoria, lá limpando a sala, para que a sala esteja muito bem para receber nossa criança, quanto a cozinheira, quanto o auxiliar da portaria, o nosso professor, o nosso gestor, nossa equipe da secretaria, todo esse aparato humano trabalhando em prol da educação. O primeiro ponto é o diálogo, né? Porque aí nós temos, com certeza, muitas pessoas nos assistindo devem pensar, mas tem infraestrutura, tem que contratar mais professor, tem que avançar nisso. Sim, nós temos diversos problemas que nós precisamos avançar e não é simplesmente ficar de longe e, às vezes, tacando a pedra e falando, vai resolver, tem que fazer isso, é só dinheiro. Não é só dinheiro. Então, nós precisamos construir juntos, tem vários caminhos, tem tantas pessoas inteligentes que podem contribuir. Então, através do diálogo, eu acho que nós vamos construir isso juntos. Para dizer que não é só dinheiro, tem um professor da ECA, aqui da USP de Ribeirão Preto, que fez uma pesquisa com 3.600 escolas no Brasil inteiro e o resultado o problema não é necessariamente o dinheiro, é a gestão. E no que diz respeito à gestão, né? Às vezes as pessoas têm uma certa diferença, né? Não, educação é pedagógico. Mas se não tiver dinheiro, se a escola não abrir, se não tiver luz, se não tiver água, se não tiver transporte, se não tiver uniforme, então gestão é muito importante, né? Isso está paralelo. Sim, então o papel dos nossos gestores, até dos professores, né, ingerir todos esses recursos dentro da sala de aula, como eles chegam. Um trabalho que nós temos feito é tentar trazer para dentro da secretaria do âmbito mais administrativo esses problemas administrativos rotineiros das escolas para que sobrecarregue os gestores, para que eles possam focar na parte pedagógica. Porque a finalidade nossa como um todo é fazer essa transformação social através da educação, né? Então, quanto mais rápido nós conseguirmos dar subsídios e espaço para que possamos aprimorar aquela aula, né? Ganhar mais 5 minutinhos de aula. Por exemplo, vou citar rapidamente, nós criamos um botão dentro do diário que o professor basta clicar nele, que já vai puxar a chamada que a escola já fez e ele só confere se os alunos ausentes estão ausentes mesmo. Isso vai me poupar 10 minutos ali, porque eu tinha que organizar a sala, eu tinha que fazer a chamada, olhar olho no olho. Então, isso já me deu de 50 minutos, talvez mais 5 a 10 minutos. Tempo para fazer o que precisa ser feito, né? Exato. Então, nós temos construído, tem muitos professores, muitos gestores, muitos funcionários com boas ideias. Eles precisam trazer isso para nós colocarmos em prática, porque aí os gestores e os professores terão mais tempo para a finalidade, que é o processo pedagógico. Bem, dentro dessa linha, meio que a gente fechar aqui dos temas, né, de interesse aqui do programa, nós falamos muito, eu acho que no terceiro... 2 últimos anos, né, da gestão Antônio Nogueira, que foi a questão das parcerias com as escolas, né? A gestão em parceria com outras unidades, né? Que as pessoas criticam como terceirização, outros vão dizer que é o melhor caminho, né? Que é o caminho que vai dar certo, porque aí você não sobrecarrega as suas demandas outras, faz essa parceria. A primeira avaliação de algumas escolas foram positivas, outras nem tanto. Qual a avaliação desta gestão em relação à continuidade do modelo que já foi implementado no governo anterior e a expansão desse modelo, caso seja o caminho? O que vocês pensam sobre isso?
É bem relativo falar de qual modelo de gestão é o ideal, né? Claro que isso é um plano de governo, é um plano governamental que nós podemos seguir, é um modelo de gestão. Então, essa crítica de falar que é melhor ou pior é bem relativa, porque se nós formos analisar friamente os dados de cada escola, descobriremos que em algumas elas são melhores, outras são piores, a rede tem excelentes escolas ou tem outros problemas também. Então, são escolas que fazem um grande trabalho, que têm entregado um grande trabalho. Elas têm um contrato que estão sendo renovados. Eles vão ser reavaliados, é o primeiro ano de gestão, né? Então, o prefeito ele vai dar uma avaliada em tudo isso, ver como está acontecendo, ver se tudo que está sendo proposto está certo, ou se precisa ser corrigido, ou se precisa ser revisto. Então, nós vamos fazer essa avaliação de uma maneira periódica ao longo desses próximos anos para verificar se é um modelo que é o ideal, se nós pretendemos expandir ou se pretendemos expandir as nossas próprias escolas. Até por causa desse impasse que nós temos em construir novas escolas, né? Como nós vamos construir, onde nós vamos construir. Então, dentro dessa análise, depois nós sentaremos para verificar qual a melhor forma de expansão. Bem, para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, Marlene, 2026, então, atenção total para as questões antirraciais, esse tema vai ganhar volume, vai ter atenção total da rede e a gente vai avançar nesse caminho. Ah, sim, né? É a intenção, né? A intenção da Secretaria como um todo e de toda a administração também, do prefeito. E é o que eu sempre falo, né? Encontraremos resistência? Talvez sim, né? Mas o que eu sempre digo é que assim, acho que nós temos que construir pontes, não muros, né? Então, eu não acho que é com imposição, não acho que seja dessa forma. Acho que você tem que trazer as escolas e a toda a rede à luz de que precisa, é necessário, já existe, mas ela precisa ser ampliada. Com certeza. Então, a gente realmente tem grandes projetos aí e pretendemos avançar bastante. Vivian, ouve todo mundo, elabora o plano, implementa a partir de junho e daí não para mais. E daí não para mais. A gente quer ouvir, e quem quiser, todo mundo é convidado, vá à secretaria, vá conhecer o secretário, vá conversar com a gente, o que é que você gostaria que tivesse nas nossas escolas? Não para mais, vai ser a Secretaria do Diálogo, a gente fala. Nós queremos receber o que os pais desejam, o que os alunos estão precisando. Então, o digital daqui para frente é só ganho para os alunos, para as famílias e para essa formação. Secretário, 2026 vem aí, matrícula sem crise. Sim, já fizemos o primeiro passo das aberturas de matrícula para todas as crianças que estavam fora da escola, agora em novembro. Muitos já se inscreveram, já foram alocados, já fizemos uma organização. Agora paramos para reorganizar a rede, toda a demanda para o ano seguinte. Em janeiro retomamos essas inscrições, muitas famílias mudam, outras chegam, algumas saem. E posteriormente, em fevereiro também, no começo do ano sempre há mudança, então dentro do contexto já está tudo organizado, está tudo bem encaminhado para as matrículas. Ofertaremos agora os polos em janeiro, né, para que as famílias que precisam continuar, dar andamento no trabalho, as crianças possam dar continuidade na escola. Vai ter alimentação, já está tudo organizado. Quem não fez a inscrição poderá fazer a inscrição novamente em janeiro e nós vamos atender da melhor maneira. Boa sorte para vocês. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Espero tê-los aqui ao longo de 2026 para a gente falar sobre coisas vitoriosas na área da educação. Gente, porque se a educação vence, vencemos todos nós, tá? Não tem nada pretérito em relação a isso. Para a gente vencer, a educação precisa vencer. Para os três que estão aqui, Feliz Natal. Para você, espera que a gente ainda tem programa, né, Ju, antes do Natal, né? Tem, Ju? Programa antes do Natal? Você não sabe também? Então tá bom, gente. Por enquanto não vou dar Feliz Natal para vocês, não. Só aqui, tá bom? E a gente se reencontra até a próxima.